Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, e lá vamos nós, o Supertor está aí para a 30ª rodada do Cartola FC e do Brasileirão. E essa é uma rodada que, como bem diria a música, né, dos lendários sertanejos, prepare o seu coração para as coisas que essa 30ª rodada vão contar. Porque olha, vai ser uma rodada divisora de águas, porque a gente pode ver aí muitos times favoritos, muitas opções de jogadores, tanto do meio quanto do ataque. Então é uma rodada que você pode com tranquilidade fugir da lógica, né? Porque sempre tem aqueles que vão ser mais escalados, tem os times que estão no momento melhor no campeonato, né? Agora dá para poder fazer muita coisa aí nessa rodada. Vai ser um diferencial aí, cada jogador que a gente acertar. O capitão, principalmente, uma rodada primordial para capitão, não pode errar de jeito nenhum. E todos os nossos objetivos podem ser alcançados nessa rodada, como também, se a gente errar a mão, nós podemos ficar consideravelmente para trás com relação aos adversários, né? Porque, como a gente está dizendo, a rodada é boa. Se a gente errar um jogador, provavelmente o adversário vai ter o jogador que era para a gente ter escalado, né? O jogador certo. Então vamos lá, né? A gente não pode arredar o pé, vamos para cima. Nessa rodada número 29, né? Começando aí com o nosso Mitadas e Micadas. O nosso Super Toro fez 86,36 pontos. Acabamos tendo uma rodada bem superior à grande maioria dos cartoleiros, mas a grande maioria mesmo. Apesar da nota não ter sido aquele estouro, quem passou dos 80 pontos nessa rodada se deu muito bem, porque tiveram algumas surpresas, né? E inclusive a gente acabou se lamentando da quantidade de cartões amarelos que começaram a surgir, né? Nessas partidas. Os nossos 3 atacantes tomaram cartão, o Marinho e o Bruno Henrique e o Gabigol tomaram cartão no final. Gabigol, nosso capitão, né? A gente chegou a estar fazendo 98 pontos, mas aí com os cartões que tomaram o Bruno Henrique e o Gabigol, com o SG que o Vitor Cuesta perdeu, e quase que o Santos perde o SG também, né? Mas o gol do Bahia foi anulado. Então a gente acabou a nossa nota ali caindo muito no final, e felizmente a gente conseguiu dar uma segurada e a nota não despencou o tanto quanto poderia, né? Escapamos de algumas zicas, e o único grande prejuízo mesmo que o nosso time teve foi ter errado o terceiro atacante. O Bruno Henrique e o Gabigol eu nem considero, porque todo mundo tinha. Agora, o erro do Marinho nos fez muita falta, porque você teve vários jogadores mitando nessa posição, né? Terceiro atacante. O Wellington Paulista, Everton Cebolinha. Ai, caramba, vamos lá que eu vou olhar aqui para a cara dos homens, eu vou lembrar. O Dudu mitou nessa rodada. E também teve um outro aqui que eu não tô me lembrando, mas Everton Cebolinha, Dudu e o Wellington Paulista foram atacantes aí que a gente poderia... Ah, sim! Que o quarto era o Paulo Guerreiro. Eu já estava contando com a mitada do Paulo Guerreiro, que ele estava fazendo 9 pontos, mas aí ele perdeu o pênalti e no lance seguinte fez o gol, só que esse gol foi anulado, né? Então, coitado, ele acabou se dando mal e não conseguindo confirmar a mitada, né? Mas tiveram atacantes que foram bem, e acabamos indo com um atacante que não foi, né? Além dos jogadores do Flamengo, que todo mundo tinha. Os nossos grandes méritos, né? Jogadores aí que a gente acabou acertando que nem todo mundo tinha. Foi o Léo Senna no meio de campo, nem todo mundo tinha o Léo Senna. Acertamos o goleiro, o Everton, né, do Atlético Paranaense. Também não era uma unanimidade o Everton. Quer ver? Que agora aqui eu não vou ter a minha última escalação. Mas então a gente fica
nessas duas citações, né? O Hever não foi bem, mas não foi tão bem, mas chegou a recuperar o SG, fez 5,2. O Marcos Rocha já foi um jogador mais unânime e todo mundo tinha. Aí você junta ao Carlos Sanches e ao Gabigol, que foram bem e eram unanimidades também, né? Com tudo isso, a nossa rodada acabou sendo boa, apesar de alguns reveses aí, né? Do Arrascaeta, que foi uma surpresa, né? Todo mundo contava muito com a mitada dele também. E acabamos fazendo 86 pontos. Nós temos agora no campeonato 2.290,26 pontos. Isso nos levou para a média de 78,97. E para recuperarmos os 80 pontos de média, precisamos tirar agora na 30ª rodada 109,74 pontos. E como a gente está dizendo, o nosso Super Toro tem tudo para conseguir, qualquer cartoleiro tem tudo para se dar bem nessa rodada. Basta acertar a mão, porque opções nós temos de sobra. Então vamos nós analisar os favoritos dessa 30ª rodada. Eu considero aí, no jogo Fortaleza e Atlético Mineiro, eu não vejo Fortaleza com favoritismo, né? Vai ser um jogo equilibrado, mas vale a gente considerar aí a fase do Wellington Paulista, que tá todo jogo fazendo gol, e o Atlético Mineiro não tá numa fase boa. Aí começando então, Palmeiras contra o Ceará, franco favorito Palmeiras. O Flamengo contra o Corinthians, apesar do desfalque do Gabigol, mas o Corinthians também está numa fase muito ruim, e o Flamengo, apesar do tropeço contra o Goiás, ainda tem uma vantagem boa, né, na liderança. O Grenal nunca tem favorito, né, geralmente, mas você pode considerar aí o Everton Cebolinha numa boa fase, né, jogador aí escalável para o Cartola. Aí você tem o Atlético Paranaense contra o CSA, Atlético Paranaense franco favorito. Cruzeiro e Bahia também, apesar do jogo ser equilibrado, você pode pegar algum jogador. E por fim você tem o Santos contra o Botafogo, Santos absoluto favorito. E o Goiás contra o Avaí, Goiás também franco favorito. Então, Goiás, Santos, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, os grandes favoritos da rodada. E nos outros jogos você também tem muitas boas opções de atacantes. Começando então a passar o time para vocês, como a gente falou, né, gente? Como tem muitas opções, a gente às vezes consegue dar uma fugida da lógica. E no gol, por exemplo, é uma posição assim, na defesa dá para dizer. Na defesa não tinha tantas alternativas quanto do meio de campo para frente, mas você conseguia também arriscar jogadores. Você consegue na defesa, né, arriscar jogadores que o time não deve ter o SG, mas que esse jogador deve recuperar aí a sua pontuação, seja o goleiro com DDs e seja os zagueiros com roubada de bola e os laterais. Tanto que o nosso goleiro é o Gatito Fernandes do Botafogo. Vamos com ele de novo, contra o Grêmio deu super certo, nós fomos com ele contra o Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha fez gol naquele jogo, tirou 13 pontos, 13 ou 12, acho que foi 13. E o Gatito tirou 9,5, mesmo tendo tomado 3 gols. E esse é um jogo propício novamente para o Gatito poder mitar. A gente viu o Bahia, né, contra o Santos, o Douglas Friedrich mitou, mesmo perdendo o SG. E pelo que eu vi do Botafogo contra o Cruzeiro, tem tudo para acontecer a mesma coisa, porque o Botafogo, quando é pressionado, é um time muito acuado, não consegue colocar aquele caminhão na frente da defesa que acaba prejudicando, né, os jogadores de terem um bom desempenho no ataque, né? Então os times conseguem atacar o Botafogo com facilidade, e isso tudo vai permitir com que o Gatito faça várias defesas difíceis e consiga mitar mesmo que sofra gols. Temos muita confiança nessa nossa escolha. Nas laterais, nós vamos como de praxe, né, como a gente sempre faz. Palmeiras jogando em casa, favorito para SG, tem que ter Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Até tínhamos como grande opção também o Jorge, né, o Jorge lateral santista, porém o Marcos Rocha, com certeza esse é uma absoluta unanimidade. E eu diria até que o Diogo Barbosa está numa fase bem pior do que a do Jorge.
Porém, observando o jogo contra o Bahia, né? Eu achei o Jorge muito sumido do jogo. Ele até conseguiu pontuar nas poucas vezes que ele foi ao ataque, porém, na maior parte do tempo, o nosso amigo não contribuiu tanto com o ataque do Santos. Então pode ser que o Diogo Barbosa, né, nesse jogo contra o Ceará, que o Palmeiras certamente aí, muito provavelmente vai ter o SG, ele consiga, né, ter aquele destaque que a gente conhece dele, né? Muitas vezes ele tira boas notas, né? Quando o Palmeiras é favorito em casa. Então é essa aposta que a gente vai fazer, mas o Jorge também está muito bem recomendado. Na zaga eu achei a posição muito complicada. Nós vamos com o Rafael Vaz, né? Do Goiás, favorito aí contra o Avaí. E o Rafael Vaz é um pontuador, né? No ataque, que ele bate falta, ele cabeceia bem. E tem jogo até que ele consegue ter umas roubadas de bola, né? Eu não sei se o Avaí vai permitir isso a ele, mas querendo ou não, é um jogo que o Goiás também não deve tomar gol. E pode ser que o Rafael vai se destaque aí no ataque. Então, é melhor ter do que não ter, né? Vamos com ele. E ao lado dele, o Pablo Mari, do Flamengo, favorito contra o Corinthians, que pela fase que o Corinthians está, eu acho que dificilmente aí vai tirar o SG do Flamengo no Maracanã. Não sei se o Flamengo vai ganhar com tranquilidade, né, dos 3, 4-0, como costuma aí ao longo do campeonato, porque é uma coisa que a gente tem que reparar, né? Esses últimos 2 jogos do Flamengo, o time tá ficando nervoso, cara, sem a menor necessidade. Os jogadores estão perdendo a cabeça quando as coisas não estão dando certo dentro de campo e estão se desentendendo. Quanto o CSA escapou por um milagre de tomar um empate, né? O Diego Alves estava numa noite inspirada. E quanto o Goiás não teve jeito, depois do gol do Goiás, que o goleiro César foi expulso, o time do Flamengo literalmente perdeu a cabeça com o juiz, e os jogadores tudo começaram a tomar cartão, né? O Gerson entrou, já tinha tomado amarelo, o Gabigol e Bruno Henrique tomaram cartão, o Gabigol terminou o jogo discutindo, né, com o Ilharão. Tudo isso é uma coisa que o Flamengo precisa rever para poder voltar a fazer partidas tão consistentes, né, do início ao fim. E tem mais uma oportunidade, né? Porque a fase do Corinthians não é nada boa. SG, eu acho que o Flamengo tem. Então o Pablo Mari é um nome interessante. Até porque, assim como o Rafael Vaz, o Mari é bom no jogo aéreo, né? Sempre tem chance aí de fazer gol quando sobe no ataque. Meteu uma bola na trave nesse jogo contra o Goiás. Indo para o meio de campo, nosso meio de campo tem a Arrascaeta. Dispensa apresentações, né? Apesar dele ter zicado nesse jogo contra o Goiás, mas continua tendo todos os créditos do mundo. E ali, inclusive, por que o Arrascaeta zicou? Eu vou contar para vocês. O Flamengo começou o jogo no 4-4-2, com o Gerson ausente, né? Você podia ver o Arrascaeta jogando mais infiltrado na área junto com o Gabigol. E, inclusive, o Gabigol estava saindo muito mais para poder buscar o jogo no meio de campo do que o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ficou muito sumido e numa parte do campo difícil dele conseguir fazer fluir o seu jogo, né? Jogando muito na referência. Ele não estava na ponta para poder correr, sofrer faltas, tentar finalizar de longe, né? E aí demorou um pouco para poder ajustar a posição dele em campo, que foi depois da entrada do Gerson. E aí ele conseguiu fazer um pontinho aqui ou outro, estava lá com -2 e alguma coisa e terminou com -0,5. Tudo por conta do seu posicionamento em campo. O Flamengo começou com Arrascaeta e Gabigol, 2 atacantes, e com Bruno Henrique muito aberto na esquerda, o Everton Ribeiro muito aberto na direita. Dessa vez o Flamengo deve ir como nos padrões, né? Com Bruno Henrique apenas, né, jogando de referência. Foi como enfrentou a Chapecoense, né? Aí o Vitinho na direita, o Arrascaeta pelo meio e o Everton Ribeiro na esquerda, sem maiores surpresas. Já volto. O nosso segundo meia é o Carlos Sanches, meia santista, e aí a gente vai para mais um duelo de jogador de ataque, né, meio e ataque contra o nosso goleiro. A nossa confiança no Carlos Sanches é
por conta dele ser um jogador muito regular. A gente viu quando ele tem a oportunidade, né, de jogar os 90 minutos das partidas, ele pontua bastante porque ele é finalizador, ele ajuda na marcação e é um cara que está em todos os trechos do campo, né? É um coringa, né? Um jogador de muita versatilidade. Então, mesmo jogando ele contra o nosso goleiro, a gente acredita de novo que os dois têm tudo para ter um bom desempenho. O Carlos Sanches, a gente até poderia deixar ele de fora por conta de já estarmos com o Gatito Fernandes, mas eu tenho uma segurança tão grande de que ele vai tirar uma boa nota que eu prefiro arriscar nele, até porque nosso raciocínio é de que o Gatito mita sem SG, então o Sanches aí, uma assistênciazinha que ele já der, ele vai mitar na rodada. Por fim, o nosso terceiro meia, aquela escolha cascuda que a gente já se deu mal algumas vezes, meio campista do Palmeiras, é sempre uma loteria, e ainda mais quando o Palmeiras vem de um jogo que todo mundo foi bem, né? Palmeiras e São Paulo, tudo deu certo pro Palmeiras, todos os meias mitaram, até o Felipe Melo, né? Ele, o Scarpa, o Bruno Henrique e o Zé Rafael, né? E o Ceará, pelo que eu vi contra o Fluminense, ele permite que qualquer meia mite de novo, porque o Ceará é muito parecido com o Botafogo, né? Quando eu estava compartilhando com vocês o Botafogo contra o Cruzeiro, contra o Grêmio. É um time que é muito acuado, chama muito o adversário, não consegue bloquear as tabelas, né? Bloquear jogadas, então acaba isso permitindo que o adversário finalize de fora da área, entre com a bola dentro da área. O Fluminense contra o Ceará cansou de perder gols, foi uma coisa de louco a quantidade de gols que o Fluminense perdeu e acabou tomando no final, né? Foi literalmente um quem não faz toma esse jogo Ceará e Fluminense. E agora o Ceará ainda jogando contra o Palmeiras, vice-líder do campeonato e com uma pontinha de esperança, né? Porque teve esse tropeço do Flamengo e o Palmeiras ganhou, né? Apesar de ainda estar muito difícil, mas o Palmeiras tem que continuar indo para o tudo ou nada, e esse é um jogo que o time tem tudo para vencer. Depois de ter dito tudo isso, eu apresento que o meu meia escolhido é o Gustavo Scarpa. Eu acredito que, assim, todos têm grandes chances de ir bem, até complicado a gente apostar em um só. Mas como o Palmeiras vai jogar de maneira tão ofensiva, pode ser que o Bruno Henrique não avance tanto, né? Que o Palmeiras sempre tem aquela jogada com o Bruno Henrique vindo de trás. Mas também já teve ocasião que a gente estava esperando isso acontecer, né? Porque a gente tinha escalado o Bruno Henrique e aí ele ficou mais preso, né, na marcação, e o Gustavo Scarpa acabou mitando, né? Já teve dia que nós fomos com o Bruno Henrique e quem mitou foi o Gustavo Scarpa. Então é uma coisa que a qualquer momento pode acontecer de novo. E Gustavo Scarpa vai estar ali sempre na frente, o Palmeiras pegando um time que dá espaços, né? Então o time não precisa tirar muitos coelhos da cartola, né? Tipo, essa jogada do Bruno Henrique vindo de trás. Então o Gustavo Scarpa, tomara que pode imitar o Bruno Henrique também, mas o Gustavo Scarpa indo bem já deixa a gente muito satisfeito. O Zé Rafael eu cogitei também, porém ele depois de muito tempo, né, voltou a tirar uma boa nota, 9,5. Ele estava num jejum muito grande e também não jogou os 90 minutos do Clássico. Ele foi substituído pelo William Bigode, que, quem sabe, né, pode ser titular aí, porque ele está disponível, né? Foi uma opção do técnico Zé Rafael jogar, mas sei lá, né? Não é um jogador que é titular absoluto. Então eu acabei deixando o Zé Rafael e sem muitos remorsos, né? O Bruno Henrique eu queria ter espaço para ele. Mas então vamos com o Gustavo Scarpa. E o nosso ataque, quantas opções no ataque, né, galera? Não tem jeito. Ó, eu vi 11 atacantes bons. O Wellington Paulista contra o Atlético Mineiro, o Bruno Henrique contra o Corinthians, né? Bruno Henrique do Flamengo, Everton Cebolinha no Grenal, Rony Marco Ruben do jogo do Atlético Paranaense, né? Sacha e Marinho, Santos e Botafogo. Faltou dizer o Davidson ou Luiz Adriano, né, do Palmeiras, no jogo contra o Ceará. E tem também
os caras que a gente escalou, né? O Dudu é um deles, né? Nós vamos aí com o Dudu, do Palmeiras, unanimidade, né? Difícil deixar o Dudu de fora, até por essas falhas de marcação que o Ceará tem. O Dudu, ele, quando o time não dá muito espaços, ele costuma ser um cara mais para assistências, né? Jogos mais difíceis. Mas quando pega adversários mais tranquilos, o Dudu costuma fazer gol, dar assistência, né? De vez em quando também, né? Tem dia que, igual contra o CSA, ganhou de 6-0, 6-1 e o Dudu não fez gol, mas deu 2 assistências. E, enfim, é um jogador que é boa, assistência ele sempre dá e gol pode ser que faça também. A gente não sabe aí qual vai ser o segundo atacante do Palmeiras. É até bom porque seria uma loteria, né? Dudu e Daverson, mas com o Daverson sendo dúvida aí, né? Pela volta do Luiz Adriano, caso esteja disponível, né? Então, quem for com o atacante do Palmeiras vai só com o Dudu mesmo. Outros atacantes, os nossos, nós fizemos uma dobradinha do Goiás, galera. Essa é a grande surpresa no nosso time. Nós vamos com os 2 atacantes do Goiás e o nosso capitão é o He-Man. Rafael Moura é o capitão do Super Toro. E nós temos plena confiança nessa nossa escolha. Lógico, o outro atacante é o Michael, que já foi capitão também do nosso time e não decepcionou. Fez gol contra o CSA, tirou acho que 11 pontos, né? Numa rodada que nem todos os atacantes tinham ido bem. E também não deram aquela estourada, né? A nota do Michael foi das maiores naquela rodada que a gente foi com ele de capitão. E dessa vez, por que a gente está fazendo a escolha pela braçadeira ao Rafael Moura? Porque nós vimos, né, no jogo Goiás e Flamengo, o Rafael Moura com uma fome de bola impressionante. O bicho tá querendo o jogo, tá correndo também o campo todo, tá conseguindo criar jogadas. E na frente o cara é a referência do time, né? Vai pegar o lanterna do campeonato. Quando ele tá em boa fase, ele faz gols. O Michael também tem tudo para ir bem, tanto que nós estamos com ele, né? Eu acredito numa mitada aí dos 2 jogadores. Mas o Rafael Moura, por ter voltado à sua grande fase e por ser o centroavante do time, pegando um adversário que é o lanterna do campeonato, já jogou a toalha, né, o Avaí. Então, nós vamos apostar no He-Man de capitão, até também para poder dar aquela fugidinha, aonde a gente almeja aí tirar alguns pontos dos adversários, né? Tomara que dê certo, porque vai fazer toda a diferença aí se o Rafael Moura pedir música no Fantástico, né? Nós estamos torcendo por isso. Mas como a gente falou, né, nós estamos com Dudu, Rafael Moura e Michael, mas tem muito atacante, quem for com Elton Paulista, quem for com Bruno Henrique, com Cebolinha, com Rony, com Marco Ruben, com Sacha, com o Marinho, vai estar muito bem representado, né? Essa é uma rodada que a gente só não pode errar. Opções tem bastante e os jogadores que a gente colocar tem que imitar. O nosso técnico é o Mano Menezes e o preço do time ficou em 147 cartoletas e 27 centavos. Leio novamente a escalação. Gatito no gol. Nas laterais, Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Na zaga, Rafael Vaz e Pablo Mari. Meio de campo, Gustavo Scarpa, Carlos Sanches e Arrascaeta. E na frente, Dudu, Michael e Rafael Moura de capitão, com o técnico Mano Menezes. E é isso aí, meus amigos, está pronto o time para a rodada. Essa vai ser um divisor de águas e a gente está muito confiante de que vamos voltar a ter os 80 pontos de média e dar mais uma boa subida nas ligas, né? Que essa rodada, fazendo 86 pontos, a gente já subiu bastante. Então nessa, a gente está confiante aí de que vamos dar voos ainda mais altos. Vamos com tudo, segue nós. Aquele abraço! E bora mitar!